A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia e hoje iremos ainda continuar aqui no livro do profeta Jeremias. Como falei, estamos vendo aí toda a história que antecede o cativeiro do povo de Deus à Babilônia e vamos ver também o início deste cativeiro, vamos ver ainda muitas profecias e coisas que aconteceram, inclusive, com o profeta Jeremias durante todo esse período. Se você ainda não se inscreveu neste canal, inscreva-se, me ajude a crescer aqui no YouTube e assim a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas, que a palavra de Deus assim possa ir mais longe. Também me ajuda muito se você compartilhar este vídeo e já curti-lo também. Assim, esse canal tem mais engajamento, seu vídeo tem mais engajamento e o próprio YouTube, a própria plataforma, vai indicá-lo para mais pessoas. Você, inclusive, que recebeu o link desse vídeo compartilhado por alguém, é bem importante que você assista desde o vídeo de número 1. Esse aí já é o vídeo aí de número 225. Bem interessante que você assista desde o vídeo 1. Para isso, você vai encontrar o link da playlist completa aqui na descrição ou aqui nos cards. Amém? Então vamos orar e logo após a oração vamos fazer a nossa leitura. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, é momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que mais um dia estamos aqui para ler a Tua palavra, para crescer no conhecimento de Ti, para aprender mais da Tua Escritura, para ser alimentado pela Tua palavra. Como disse o profeta Jeremias, se alimentou da tua palavra e para ele o sabor dela era como o sabor do mel, Senhor. E assim é a tua palavra, ela nos alimenta. Pai, que cada uma das palavras, cada uma das profecias, tudo que formos aprendendo aqui na tua escritura venha ficar gravado nos nossos corações, para que venhamos a nos mover pela tua palavra, nos conduzindo com prudência, com obediência, e fazendo assim prosperar os nossos passos. Deus, eu te peço também que o Senhor venha a abençoar a vida de todos esses que estão fazendo este plano de leitura, bem como, Senhor, cada casa e lar representado nesse instante. No nome de Jesus, amém. Amém? Vamos então para a nossa leitura. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Veja que primeiro Deus fala contra os pastores, mostrando como exemplo o seu povo como ovelhas. Então, quem são esses pastores aqui? São os líderes, os reis, sacerdotes, são os profetas, aqueles que se levantavam ali para ser guias do povo. E eles, ao invés de cuidarem do povo e de guiarem o povo debaixo da palavra do Senhor, eles não cuidavam do povo, eles só queriam saber de tirar do povo, vou trazer a mesma comparação das ovelhas, tirar a lã das ovelhas. E assim, o povo era oprimido, o povo era saqueado,
não agiam eles com justiça, e assim o povo então se dispersava. Deus então vai dizer que vai se levantar contra esses líderes, contra esses pastores, e levantará um pastor reto, justo, pastores retos, justos. E ao mesmo tempo ele diz então que levantará um renovo vindo de Davi, que reinará em justiça. E esse renovo é Jesus. E a gente sabe que também o sumo pastor, o bom pastor, é Jesus Cristo. Mas nós, como eu, pastor, né, pastores, aqueles que são líderes, tem que aprender com essa palavra e ter temor, porque verdadeiramente Deus vê como temos agido para com as ovelhas, se as estamos apacentando ou se estamos apenas querendo a sua gordura e a sua lã. Continue a leitura. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e esse será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Ou seja, chegariam dias que ao invés de Deus ser lembrado no meio do povo por ter tirado o povo do cativeiro do Egito, ele seria lembrado por ter tirado o povo do cativeiro da Babilônia, terra do norte, e ter trazido de volta todos os exilados de todas as nações. Continua. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. Veja que não só os reis, não só o povo, mas até os profetas e os sacerdotes estavam no caminho do erro. E, por isso, todos pagariam aí as consequências da sua maldade, do seu pecado. Continua. Nos profetas de Samarias, bem vi loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Veja só, que Deus fala mal dos de Israel, mas diz que os de Jerusalém ali eram piores. E por quê? Porque fortaleciam as mãos dos maus. Veja só. Ou seja, eles, ao invés de combater a maldade, eles fortaleciam os que faziam a maldade, apoiavam os que praticavam o erro. E hoje, infelizmente, nós vemos isso em muitos líderes, em muitos ditos pastores, pregadores, apóstolos ou coisas semelhantes. Pessoas que estão adulterando o evangelho, que pregam uma graça barata. Ah, pastor, mas é graça, é de graça. Sim, é de graça, mas para Jesus teve um preço. E a Bíblia diz que nós que fomos libertos pela graça não devemos voltar a nos colocar debaixo do jugo do pecado. Mas muitos têm pregado o contrário, que todo pecado já foi anulado e que por isso hoje não há nenhuma condenação. Não há mais condenação para o adultério, para a fornicação, para a avareza, para nada disso. Né? Virou
normalizaram o pecado, virou uma coisa normal, cotidiana. Não é mais o homem que tem que se adequar à palavra, é a palavra que está se adequando ao homem. Pois é, esses são piores do que os idólatras, porque falam que o errado é certo e que o certo é errado. É pior do que aquele que faz o errado e diz: é errado, eu sei que é errado, estou praticando, mas sei que é errado. Está ensinando os outros dizendo: ó, faça isso aí, mas faça sabendo que é errado. Uma coisa é você fazer algo sabendo que é errado. Outra coisa é alguém lhe ensinar que o errado é certo e que o certo é errado. Então, haverá um julgamento. E Deus já fala disso, não é de hoje. Continue comigo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Está parecendo com muitos profetas dos dias de hoje. Falam daquilo que está no seu coração, e não daquilo que vem da boca do Senhor. Continue. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei, contudo, eles profetizaram. Mas, se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras, e o teriam feito voltar ao seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não os veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ou seja, pode alguém achar que Deus estando longe não o veria? Deus é Deus de perto, Deus de longe, é Deus de todos os lugares. Ele pode e está em todos os lugares e vê todas as coisas. Não há nada oculto diante dos seus olhos. Continue. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que só profetizam do engano do seu coração, os quais cuidam fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu próximo, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Ou seja, se você teve um sonho, diga que você teve um sonho. Não diga que Deus te deu uma revelação. Entendeu? Agora, se Deus te trouxe uma palavra, aí sim você vai dizer que foi Deus que te trouxe uma palavra. Ah, eu sonhei e é uma revelação de Deus. Quem disse? Quem disse? Existem vários motivos pelos quais o homem pode vir a sonhar. Eu tenho até um vídeo, eu acredito, que eu falo sobre isso, ou uma pregação que eu falo sobre isso. O homem pode vir a ter sonhos, sim, por revelação de Deus, mas o homem pode ter sonhos por causa de desejos do próprio coração, desejar demais algo e acabar sonhando com aquilo.
ou falar demais algo durante o dia, tratar demais de algum assunto durante o dia e à noite sonhar aquilo, ou até Satanás pode dar, ouvir, trazer sonhos na mente do homem. Então, a pessoa tem que ter certeza que foi Deus que revelou alguma coisa para estar dizendo que foi Deus que revelou, né? Porque o que tem de profetas fajutos por aí, profetadas, está assim, ó, cheio. E haverá um preço a pagar por todo esse erro, por toda essa mentira, por tudo aquilo que se diz no nome do Senhor, sem ser o Senhor quem falou. Continue. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um do seu próximo. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua própria linguagem e dizem, ele disse. Veja, ao invés de falarem a palavra de Deus, ficam falando suas profecias. Tem muito culto que está assim, é ou não é? Você entra na igreja, no templo, no galpão, se lê um versículo e depois tome profecia. Cadê a palavra de Deus? A palavra de Deus fica de lado. E tome profecia do coração. Profecia do coração do homem, da mente do homem. E a palavra de Deus é deixada de lado. Deus diz, eu sou contra e estou contra esses profetas que deixam a minha palavra de lado, que roubam a minha palavra do seu próximo. É a palavra que Deus quer que seja anunciada nos púlpitos. A palavra, a escritura santa, a palavra do Senhor é que deve ser anunciada nos púlpitos. E não a pessoa ficar só falando, coisa de si, ou de sonhos que teve, ou de visões que teve. Não, é a palavra de Deus que deve ser pregada e anunciada. Há espaço para profecia? Lógico. Quando ela vem de Deus, aí é espaço. Mas sabe qual é o problema? Se você sobe no altar e começa a dizer receba, receba, logo o galpão está cheio. Se você começa, abra aqui, leia, abra agora no livro tal, leia, abra agora no livro tal, abra agora no livro tal. Isso, palavra muito maçante, tem que ficar de um lado para o outro na Bíblia lendo. Ora, é a palavra de Deus. Amém, amados? Então, foquem na palavra. A profecia, ela é válida? Se for de Deus, sim. Paulo diz que queria que o povo fosse profeta, porque a profecia edifica a igreja. Mas ela tem que ser de Deus. Você, homem de Deus, mulher de Deus, busca a palavra. Porque só conhecendo a palavra você vai saber identificar se a profecia é de Deus ou não. Se a profecia é de Deus ou do coração do homem. Sem conhecer a palavra, você não vai saber discernir uma coisa da outra. Amém? Volte comigo. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote dizendo, qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás, este é o peso que vos deixarei, diz o Senhor. E quando ao profeta e ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, eu castigarei a tal homem e a sua casa. Ou seja, quando os tais profetas, sacerdotes, quando os tais que estavam falando que era Deus que estava falando, mas não era Deus, fosse questionar ao profeta qual o peso disso, qual a consequência disso, Deus disse que eu não serei mais com eles. E se eles abrirem a boca para dizer peso do Senhor, como eu tendo mandado eles falar alguma coisa sem que eu os tenha mandado falar, eu os castigarei. Olha aí, volte comigo. Assim direis, cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão. Que respondeu o Senhor? E que falou o Senhor? Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor,
porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Assim dirás ao profeta, que te respondeu o Senhor, e que te falou o Senhor. Mas, porque dizes, peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, peso do Senhor, havendo-vos ordenado, dizendo, não direis peso do Senhor, por isso, eis que também eu me esquecerei totalmente de vós, e tirarei da minha presença a vós e a cidade que vos dei, a vós e a vossos pais. E porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que não será esquecida. Fez-me o Senhor ver, e eis 2 cestos de figos, postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros, e os flecheiros de Jerusalém, e os trouxe a Babilônia. Veja que o cativeiro está começando. Continue. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito ruins, que não se podiam comer, de ruins que eram. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muito bons, e os ruins, muito ruins, que não se podem comer, de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a esses bons figos, assim também conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhe-eis o coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. E com os figos ruins, que se não podem comer de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nesta terra, e os que habitam na terra do Egito, entregá-los-ei para que sejam um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio e um provérbio e um escárnio e uma maldição em todos os lugares por onde eu os arrojar. E enviarei entre eles a espada e a fome, e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Veja então que para com uns, Deus os levaria para o cativeiro, mas os guardaria e os traria de volta. Já aqueles ali que eram os maus e os responsáveis por aquela situação, esses pagariam um preço ainda maior, além de ver a cidade destruída, o povo ser levado ao cativeiro, ainda seriam mortos, padeceriam por causa do seu pecado e por serem culpados de todo aquele mal. Continue. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até ao dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e vô-la tenho anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os,
mas vós não escutastes, nem inclinaste os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da sua maldade, das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. Então, não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétua assolação. Veja que Deus chega a chamar Nabucodonosor de seu servo. E por quê? Porque Deus o usaria para o seu propósito. Como usou, por exemplo, a Ciro. Lembra que Deus chama a Ciro de seu servo? Mesma coisa. Continue comigo. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus filhos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me enviou, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma desolação, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e aos seus servos, e aos seus príncipes, e a todo o seu povo, e a toda a mistura de povo, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Ascalon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao remanescente de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas que estão além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e a todos os que estão nos lugares mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do povo misto que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto um como o outro, e a todos os reinos do mundo que estão sobre a face da terra, e o rei Sesaque beberá depois deles. Pois
lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, bebei e embebedai-vos e vomitai e caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Veja que, ao mesmo tempo que essa palavra fala daquele período, onde todos aqueles reis beberiam, Deus fala ali para Jeremias de todas as nações, e até aqueles que não quisessem beber, até aqueles que se recusassem a beber do cálice em si, beberiam da ira de Deus. E a verdade é que um dia a sua ira, cálice da sua ira, como está lá em Apocalipse, será derramado sobre toda a terra. E todos que são contra o Senhor beberão do cálice da sua ira. Continue. Porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirás, o Senhor, desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria, como dos que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Os ímpios entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão por esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos, e vós então caireis como um vaso precioso. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Deixou a sua tenda como filho de leão, porque a sua terra foi posta em desolação, por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Amém, amados? Ficamos por aqui, então, na leitura de hoje. E veja que, como diz a expressão popular, o bicho vai pegar. E é o próprio Deus trazendo aí o castigo e o derramar da sua ira por causa da desobediência, da rebeldia, da rebelião do seu povo. O problema maior não é pecar, porque todos estão sujeitos a isso. O pior é achar que podemos continuar no pecado sem que haja consequências. O pior é não haver arrependimento. Amém? Então, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Já curta também esse vídeo. Me ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Amém? Um forte abraço. A paz do Senhor Jesus. Até amanhã. E viva Ele. Viva Jesus.